Boa noite, pessoal. Gostaria inicialmente de agradecer a presença de cada um de vocês. É um prazer a gente estar conversando aqui um pouco mais em detalhe sobre algumas questões que a gente trata no dia a dia. Satisfatório também a gente receber aqui mais de 500 inscrições, diversas dúvidas, foram mais de 50 dúvidas que a gente recebeu no decorrer dessas 3 semanas de promoção desse evento. Obrigado por isso, gente. Antes de a gente entrar aqui, antes de eu voltar a compartilhar a tela, de fato, o conteúdo, o que interessa para a gente aqui, eu queria trazer algumas orientações em relação a como a gente vai seguir aqui nessa apresentação, tá? Vocês vão reparar que na apresentação vão ter alguns QR Codes. Fiquem à vontade para pegar o telefone de vocês, apontar a câmera e, eventualmente, acessar o nosso site ou falar com um assessor nosso, que vai estar aqui disponível para tirar dúvidas de próximos passos ou enviar dúvidas para a gente responder aqui ao vivo na live. A ideia é que a gente fique aqui numa apresentação realmente interativa. A gente recebeu essas 50 dúvidas, selecionamos algumas, separamos por blocos, vou falar um pouquinho mais de detalhe na agenda, mas a gente selecionou 15 dúvidas, mas as dúvidas que a gente for recebendo aqui na live, a gente vai ter um prazer em responder e ter essa troca aqui um pouco mais, entre aspas, pessoal entre nós. Tá? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui novamente, para a gente começar aqui o conteúdo e falar um pouquinho sobre o tema de imposto sobre herança e sucessão para brasileiros que investem nos Estados Unidos. Tá? Em termos de agenda, como eu falei, a gente separou em blocos. A apresentação tem 3 grandes blocos de conteúdo: imposto sobre herança nos Estados Unidos, Brasil, e envolvendo algum paraíso fiscal, algum país com tributação favorecida, os famosos países offshore. Depois a gente vai passar aqui para processo sucessório de ativos internacionais, também falando desses 3 ativos. E aí trataremos também de custo de sucessão. A gente recebeu diversas dúvidas, condensamos nesses 3 grupos para facilitar o entendimento. E a gente sempre, antes de trazer a dúvida que a gente recebeu, a gente vai dar um contexto. Tá? É sempre importante dar um contexto base para a gente responder todas as dúvidas, que na prática as dúvidas são no passo seguinte ao contexto. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a Tivoli, como que a gente ajuda os nossos clientes nesse planejamento, né, em dar o próximo passo, em como fazer, como mitigar riscos, como planejar a sucessão, e dentre outras questões que a gente vai tratar um pouco mais em detalhe. E aí, no final, a gente vai responder algumas dúvidas, 5, 10 minutinhos, para a gente responder as dúvidas que vocês forem enviando. Lembrando, aqui no Zoom, vocês têm um botãozinho de perguntas e respostas. Fiquem à vontade para enviar suas perguntas ali. Eu vou procurar aqui olhar sempre as dúvidas que estão sendo enviadas, para eventualmente ou encaixar no bloco que a gente está conversando, ou se a dúvida foi enviada depois, a gente trata no final da live. Tá? Bom, antes de a gente entrar nos assuntos específicos, né, nos 3 blocos que eu comentei, eu queria falar um pouquinho primeiro da Tivoli Global Investments, a empresa na qual a gente tem 2 unidades de negócio, uma unidade que trata de tributação internacional, tá? E uma outra unidade que trata de investimentos, eu vou falar na sequência. A unidade que trata de tributação internacional, a gente tem 2 atuações, tá? A gente divide o serviço, né, as nossas prestações de serviços de planejamento tributário, de gestão, de compliance, em 2 unidades dentro de Tex. A primeira de planejamento tributário internacional, que é a da esquerda, a gente tem aqui um time especializado para olhar para o patrimônio do cliente internacional ou para planejar o investimento internacional dos nossos investidores. A gente vai entrar um pouco mais em detalhe no que são, como a gente ajuda de fato esses investidores, mas a ideia é tirar um pouco das dificuldades que as pessoas têm em tanto dar o passo de internacionalização, quanto eventualmente já deu o passo, mas não sabe se está certo. A gente tem projetos aqui desenhados conforme o perfil do investidor, perfil dos investimentos, como ele deseja a sucessão. A ideia é tratar aqui de algumas dores específicas do cliente. Tá? A gente sempre atua na parte de planejamento com um tripé: planejamento patrimonial, racionalização tributária e facilitação sucessória. Com esse tripé, com os riscos cobertos, né, a gente consegue entregar para o cliente bastante valor aqui nesse processo de internacionalização ou de revisão dessa estrutura internacional. Já nessa segunda unidade, a gestão fiscal e sucessória, aqui da direita, a gente trata de toda a recorrência. Então, ou seja, depois que você investe fora do país, você precisa enviar um imposto de renda no Brasil. Como que você declara esse imposto de renda? Se você tem uma offshore, uma empresa americana, eventualmente também, você precisa tratar essas empresas fiscalmente
como que eu apresento isso no meu imposto de renda, eu preciso fazer ata de aporte de capital ou não, se você eventualmente tiver um empréstimo contra essa estrutura, eventualmente a sua estratégia tributária considera isso. Quem vai fazer esse contrato, quem vai gerir esse contrato de empréstimo, tax return nos Estados Unidos, que é a declaração de imposto de renda lá nos Estados Unidos, balanço patrimonial da estrutura. A gente também tem uma parte de acompanhamento sucessório e também, eventualmente, de tratativa sucessória. A gente já teve aqui algumas sucessões na ativa, infelizmente, e a família contou com o nosso serviço para dar andamento na passagem do patrimônio. Eles não precisaram se preocupar com isso. Tinha aqui um time dedicado, especializado, para conduzir esse tipo de processo. Tá? Além disso, a gente tem aqui na Ativory Global também uma unidade de investimentos, onde a gente está aqui a gente tem mais de 100 carteiras assessoradas, são em torno de 140 famílias que possuem investimentos via uma plataforma de investimentos nossa proprietária, onde a gente tem veículos, seja via fundo, por meio da nossa gestora de recursos, seja também diretamente indo no ativo, conforme os nossos estudos de rentabilidade, de due diligence do operador, que é quem traz esse ativo para os nossos clientes investirem, como também do ativo, eventualmente a gente cadastra o operador, como hoje a gente tem 25 operadores cadastrados, mas não necessariamente porque eu tenho um operador cadastrado, eu sou obrigado a investir com ele. Ou todo o ativo que ele me traz, eu sou obrigado a colocar algum capital. A gente analisa tanto o operador para cadastrá-lo, um due diligence dele, como também de todos os ativos que ele nos traz, para ver se faz sentido conforme a carteira de cada um dos nossos investidores. Essa plataforma tem como valor base de investimento $100 mil, e aí, a depender de qual é o ativo, qual é o veículo, esse valor pode ser maior do que esses $100 mil. E aí, um pouquinho sobre a nossa história, né? A gente começou a Ativory em 2012 e a gente sempre teve como um grande pilar nosso promover conteúdo, disseminar o que a gente conhece aqui dentro, na parte tributária, como também na parte sucessória. Tá? E a gente tem diversos materiais que estão lá no nosso blog, ou eventualmente via YouTube, todos os nossos eventos. A gente já fez mais de 20 eventos, seja da parte de investimentos, como da parte de tax. Estão todos lá no YouTube, vai ser um prazer caso vocês queiram acessar. Basta mirar aqui a câmera do celular de vocês, ao QR Code, para ter acesso a cada um desses conteúdos. Esse guia fiscal aqui, que está no meio desse slide, ele foi um compilado de diversos artigos que a gente escreveu ao longo da nossa trajetória, trazendo aqui uma sequência cronológica do que um investidor brasileiro precisa saber ao internacionalizar recursos, principalmente envolvendo empresas em país com tributação favorecida, offshore, como também ativos investidos nos Estados Unidos. E aí a gente trata tanto de ações, bonds, real estate, na nossa parte de private equity, real estate, como a gente tem essa unidade, né, de investimentos focada, nichada, 100% em private equity real estate, a gente tem bastante conteúdo relacionado a isso, tanto na parte específica do investimento, como também na parte tributária relacionada a ele. E aí, entrando aqui no nosso primeiro tema, né, impostos sobre heranças. Pessoal, antes de a gente entrar aqui, eu queria novamente relembrar, né, algumas pessoas acabaram entrando depois dessa minha orientação inicial. A gente vai ter um QR Code, a gente tem um QR Code em todos os slides, onde vocês podem mirar a câmera de vocês para esse QR Code e falar já com algum assessor nosso, caso queiram já tirar alguma dúvida sobre o processo, como a gente pode conduzir algum planejamento para vocês, como tirar dúvidas de investimentos, enfim, fiquem à vontade para, enfim, falar com o nosso assessor quando achar necessário. QR Code, a gente também tem a parte de perguntas e respostas, aqui na barra inferior do Zoom, você pode apertar lá no perguntas e respostas e ir mandando dúvidas, a gente vai respondendo no decorrer da apresentação, como também separamos um bloquinho lá para o final de 5 a 10 minutos para responder algumas dúvidas que eventualmente a gente não conseguiu falar durante a apresentação. Bom, e aí quando a gente fala em imposto de herança, a gente tem que olhar tanto para a parte Brasil quanto para a parte Estados Unidos. Então, quando a gente vê muita gente conversando, quando vem ter a primeira tratativa com a Ativory, a primeira conversa, com bastante receio com a tributação de heranças nos Estados Unidos. A tributação de heranças nos Estados Unidos, dando um contexto, ela é feita sempre pelo valor de mercado desse ativo, tá? Então, não é o valor de investimento, sempre pelo valor de mercado na data do falecimento do investidor. Então, vamos supor que o Wagner tem uma carteira de investimentos lá nos Estados Unidos de $1 milhão, e eu faleço hoje, dia 20 de julho. A base da minha tributação, na verdade, a base de tributação que os meus filhos vão ter que pagar
é do dia 20/7. Tem que fazer um appraisal, saber qual é o meu valuation de todos os ativos, para pagar, para os meus filhos pagarem, meus herdeiros, minha esposa, meus filhos pagarem esse imposto de sucessão. Qual é o imposto de sucessão nos Estados Unidos? Ele varia de 18% a 40%. É uma tributação progressiva, parecida com a tributação do Carnê-Leão aqui no Brasil, que a gente tem a tributação por faixas específicas, tá? Começa em 18% e vai até 40%. Como a gente não quando você não é, né, residente fiscal nos Estados Unidos, essa tributação ela começa depois de $60 mil, ou seja, todo não residente nos Estados Unidos tem uma isenção de $60 mil de patrimônio para fins de imposto de herança. Os primeiros 60 mil, zero de imposto. O que excede de 60 mil, 18% a 40%. Tá? E aí, quando a gente fala no residente fiscal nos Estados Unidos, já muda um pouco a figura. Essa isenção ela sobe de 60 mil para 12 milhões e 60 mil dólares sem imposto, tá? O que excede, que vai ter tributação de 18% a 40%. Então, nos Estados Unidos, 18% a 40%. Se eu não sou residente fiscal lá, tem uma isenção de 60 mil, só terá a tributação de state tax, que é o imposto de herança nos Estados Unidos, no que exceder esse valor. Se você é residente fiscal nos Estados Unidos, a sua isenção é de 12 milhões e 60 mil dólares, os seus herdeiros só pagarão imposto sobre o excesso desse valor na mesma alíquota de 18% a 40%. Já no Brasil, a gente tem uma tributação, o imposto de transmissão, né, causa morte e doação, que é um imposto de herança aqui no Brasil. Ele foi criado na Constituição de 88, e lá na Constituição ele cria-se o imposto de transmissão causa morte e doação, e a federação, o Estado brasileiro, repassa a cada um dos governos estaduais o poder de legislar sobre esse imposto. Porém, ele coloca um limite de 8%, então nenhum Estado brasileiro pode tributar heranças em mais de 8%, nem herança, nem doações, é a mesma tributação. E uma condição é que, para que os patrimônios internacionais sejam alcançados, precisa ter uma lei complementar. A gente até hoje não tem essa lei complementar. O STF, em junho, ele abriu um chamado, uma ADO, né, uma ação direta de omissão, de inconstitucionalidade por omissão, dizendo que o Estado está omisso em relação à tributação de herança no exterior. Os Estados, né, Estado, Federação e os Estados, os governos estaduais. E deu à Câmara dos Deputados e ao Senado um ano para legislar sobre o tema. Lembrando, o artigo 55 da Constituição cria o TCMD, fala que é até 8%, e coloca um limite, coloca uma necessidade de lei complementar para tributar heranças internacionais. A gente não tem essa regra ainda. O STF disse que isso é uma omissão da Federação do Brasil e colocou um prazo de um ano para a Câmara dos Deputados e o Senado aprovarem uma lei complementar que legisle sobre esse tema. Até esse momento, não teremos, caso alguém faleça com patrimônio internacional, não temos imposto de herança no Brasil. Caso a gente passe a ter imposto de herança no Brasil por patrimônios internacionais, é importante frisar que a tributação que se paga nos Estados Unidos, referente ao imposto de herança, ela não é compensável com a tributação no Brasil ainda. Por quê? Porque o Brasil e os Estados Unidos não têm um acordo para evitar a bitributação. A gente tem um acordo de reciprocidade de tratamento. E as pessoas perguntam, o que é isso, né? O acordo de reciprocidade diz o seguinte: tudo que um residente fiscal no Brasil paga de impostos federais nos Estados Unidos, ele pode compensar esse imposto pago do que seria devido aqui no Brasil a nível federal também. Só que o imposto de doação e de heranças, ele é um imposto estadual no Brasil. Então, se tiver imposto de heranças de patrimônios internacionais, como no Brasil é estadual e nos Estados Unidos é federal, 18% a 40% é tributação federal, tá? A depender de onde você reside, caso seja um residente fiscal nos Estados Unidos, ainda tem a tributação estadual. Mas tratando do state tax puro, de um investidor brasileiro, residente fiscal no Brasil, que investe lá nos Estados Unidos, 18% a 40% a nível federal nos Estados Unidos, não compensa nada, a família não compensa nada desse imposto pago aqui no Brasil, porque aqui no Brasil temos imposto, o nosso TCMD ele é estadual. Tá, então, o acordo de reciprocidade não abarca esse aproveitamento de impostos. E aí, trazendo aqui algumas dúvidas sobre, especificamente, o imposto de herança. Tá? A primeira dúvida é do Andrés, onde ele pergunta: bons adquiridos por investidor brasileiro estão sujeitos a imposto de herança nos Estados Unidos? Vamos lá, a regra do imposto de herança
ela tem basicamente três grandes, na verdade, dois grandes bases, tá? Primeiro, só há tributação nos Estados Unidos para imposto de herança se esse ativo for o que eles chamam de US Cyrus. Se eu não sou residente fiscal nos Estados Unidos, eu só pago imposto lá nos Estados Unidos por ativos que eles consideram como US Cyrus. Um exemplo de ativo US Cyrus, ações da Apple. A Apple é sediada nos Estados Unidos, as ações dela são ativos americanos. A tradução do US Cyrus é como se fosse ativos americanos, tá? Comprei uma ação da Apple ou da Dell, são ativos, tem uma empresa americana, isso é um ativo americano. Então, essa é uma base da sua tributação. Se você é residente fiscal no Brasil, tem um investimento numa empresa offshore, e essa empresa offshore investe nos Estados Unidos, você não tem na pessoa física um ativo US Cyrus. Só tem tributação nos Estados Unidos quando uma pessoa física detém ativos US Cyrus, tá? Quando não é residente fiscal. O segundo ponto é que os ativos que são tributáveis para fim de imposto de herança geralmente são os ativos tangíveis. Tá? Então, ações, como eu falei, imóveis, carros, eventualmente, enfim, ativos que você consegue ter alguma tangibilidade. Tá? E aí, no caso da dúvida do André especificamente, os bonds são uma isenção do State Tax. Tá? O State Tax, em regra geral, abarca todos os US Cyrus Assets, tá? Mas os bonds, especificamente, eles são desconsiderados para fins de tributação do State Tax, como também os saldos em conta bancária. Tá? Tem uma lista de ativos que são isentos. O bond e a conta bancária, por exemplo, são dois ativos que não têm tributação de imposto de herança nos Estados Unidos. Importante, pessoal, imposto de herança é uma coisa, processo sucessório é outra. Não é porque não tem imposto de herança que, eventualmente, a gente não vai tratar disso na parte sucessória. Você vai ter custo de sucessão, eventualmente. Então, é importante ter essa separação. Imposto de herança, a gente, eventualmente, consegue investir em algum ativo que é isento, ou ficar nessa regra aí de $60 mil quando você não é residente fiscal nos Estados Unidos, mas a parte do processo sucessório ela ainda vai ser necessária. Bom, segunda dúvida, do Renato. Todo tipo de ativo tem regras de imposto igual ou existe diferença entre ações, BDRs, REITs, renda fixa? Boa pergunta, Renata. Como eu falei, em geral, os impostos de herança, o imposto de herança nos Estados Unidos, que é o State Tax, ele é com base em ativos que são US Cyrus Assets e que são tangíveis. Tá? Então, por exemplo, as ADRs, né? A ADR da Vale, a ADR da Petrobras, apesar de eventualmente ser um título que é americano, né? Lá dos Estados Unidos, a empresa não é americana. Então, para esse ativo, a gente não tem tributação. Tá? Então, a ADR é um reflexo da ADR da Petrobras, é um reflexo da ação da Petrobras no Brasil. Então, a Petrobras não é um US Cyrus Assets, por conta disso não tem tributação. Tá? REITs, por exemplo, eventualmente você investe em REITs irlandês, que está lá listado em alguma plataforma americana. Esse REIT ele é irlandês, como não é americano, não é US Cyrus Assets, você não tem tributação. Renda fixa, o bond é uma renda fixa, então ele é uma isenção. Então, dependendo de qual é o ativo, você pode ter alguma isenção, mas, regra geral, 18% a 40% de imposto do que exceder $60 mil de patrimônio considerado US Cyrus Assets, tá bom? Bom, a pergunta do Fábio. O sucessor do patrimônio precisa pagar um imposto de herança antes de receber o patrimônio? Isso aqui é uma dúvida recorrente, tá? Os impostos de herança eles são pagos sempre pré-sucessão. Tem processo sucessório que demora muito. Lá nos Estados Unidos, especificamente, quando alguém falece, você precisa enviar uma declaração do State Tax Return, é o termo que eles usam. O State Tax Return tem um prazo aí de 9 meses para você enviar. Prazo de 9 meses de envio do State Tax Return também é o prazo de pagamento. Quando você envia essa declaração, você junto envia o pagamento de um eventual imposto por conta dessa recepção do imposto de herança. Então, a resposta ao Fábio é sim. O sucessor do patrimônio precisa pagar antes o imposto de herança de receber o patrimônio, exceto quando tem alguma ferramenta de facilitação sucessória. Eventualmente, você tem uma ferramenta de facilitação sucessória, e aí você consegue ter um processo sucessório mais rápido do que esses 9 meses que eu comentei, tá? No caso dos Estados Unidos. Como eu falei, na Tibra a gente já teve aqui algumas sucessões, tivemos uma nos Estados Unidos especificamente, durou em torno de 30 a 40 dias. Nesses 30 a 40 dias a gente passou o patrimônio para a esposa desse cliente que infelizmente faleceu, e o imposto de herança foi pago depois de em torno de 6, 7 meses. Tá? A gente não esperou vencer os 9 meses para enviar essa declaração do State Tax Return. Tá? Resumidamente,
Bons adquiridos por brasileiros estão sujeitos à tributação do imposto de herança nos Estados Unidos? Andrés, não está. Pergunta do Renato. Todo tipo de ativo tem regras de imposto igual ou tem diferença entre ações? A regra é igual. A gente tem algumas isenções, como no caso dos bonds, como no caso de ativos não americanos, ADRs da Vale, da Petrobras, REITs irlandeses. E a última dúvida do Fábio, sim, você paga geralmente imposto de herança antes de receber o patrimônio do seu parente, ou enfim, do investidor que detinha esse ativo. Bom, a dúvida do Maurício. O imposto de herança em conta conjunta, quando as pessoas colocam JT, WRS ou JT, WROS, é o Joint Tenancy with Rights of Survivorship. É um tipo de copropriedade onde, para o governo local, os ativos são detidos em totalidade por todos os participantes. Ou seja, no caso aqui da dúvida do Maurício, vamos supor que fossem duas pessoas detentoras de uma conta com joint tenancy. As duas, para o governo local, são donas de 100% do capital. Tá? E aí, a dúvida do Maurício é a seguinte: o imposto de herança em conta conjunta com joint tenancy é calculado sobre tudo que exceder 60% ou sobre os 50% do falecido? É uma pergunta interessante, porque essa é uma dúvida que surge, não tem nada na legislação que fale a regra, tá? A gente adota aqui o conservadorismo. Quando você tem uma conta bancária, você sendo residente fiscal no Brasil, né, você tem que mostrar qual é o seu percentual de patrimônio em cima daquela conta, mesmo que ela seja conta conjunta. Então, vamos supor, eu e minha esposa tendo uma conta conjunta no Brasil, depois eu levo esse caso para os Estados Unidos, temos a conta conjunta no Brasil, e aí vamos supor que 100 mil reais nessa conta, tá? Desses 100 mil reais eu tenho que mostrar lá na minha declaração de bens e direitos do Imposto de Renda do Brasil quanto dos 100 mil é meu e quanto dos 100 mil é dela. Eventualmente, os 100 mil são todos meus. A grande questão é que ela está ali na conta conjunta para me ajudar numa operacionalização, ou vice-versa. Então, a gente traz aqui como movimento conservador, sempre que tiver essa situação, conta conjunta com joint tenancy, a gente separar ali qual é a fatia de um, qual é a fatia de outro. A gente tem aqui no Brasil a declaração de bens, né? A declaração de bens, ela nos ajuda, apesar de ser para muitos aí um problema fazer a declaração de imposto de renda, mas ela nos ajuda a ter esse percentual de quanto é de cada um nessa conta. Eventualmente é 50% de cada um, que é o mais tradicional, né? Você tem uma conta conjunta e é 50% de cada um. No caso do joint tenancy, ele facilita a passagem do patrimônio. A gente vai falar um pouquinho mais de detalhe na parte de processo de sucessão, mas a gente não precisaria esperar alguns passos para essa conta ser passada para a pessoa que está viva, tá? Mas na prática, assim, vamos supor dos 100 mil dólares, se uma pessoa falece e a conta é 50% de cada um, a gente ficaria dentro da isenção. Quem recebe esse patrimônio ficaria dentro da isenção de 60 mil dólares. Caso passasse de 60 mil dólares e essa conta fosse uma conta corrente, uma checking account tradicional, lembra, checking account tradicional, conta corrente, não tem tributação do imposto de herança. Então, você teria aqui uma isenção do imposto de herança, porque checking account, conta corrente, não tem imposto de herança, e teria uma facilitação sucessória nessa conta por conta do joint tenancy. Tá? Dúvida do Roberto. Joint tenancy no caso de morte de um dos cônjuges. O cônjuge sobrevivente paga imposto de sucessão? Depende. Depende do quê? Se esse patrimônio excedeu 60 mil dólares. Se a fatia da pessoa que faleceu excedeu os 60 mil dólares, que é a isenção nos Estados Unidos de imposto de herança para herdeiros que recebem patrimônios sediados lá, US Cyrus Assets, nos Estados Unidos. Tá? Então, se passar de 60 mil dólares, se o patrimônio, um exemplo hipotético, Wagner tem lá os 100 mil dólares numa conta nos Estados Unidos, um investimento, tá, em ações da Apple nos Estados Unidos, faleço. Tá? A minha esposa e meu filho vão pagar imposto de herança sobre o excesso de 60 mil dólares, alíquota progressiva de 18% a 40% de imposto. E aí, caráter de curiosidade, os 40%, você chega os herdeiros vão ter que pagar imposto de 40% quando o patrimônio passar de $1 milhão do excesso de 60 mil. Tá? Então, 1 milhão e 60 mil dólares já fica, a partir dali, tudo tributado a 40% do estate tax. Lembrando, é progressivo, 18% e assim vai 18%, 20% e assim sucessivamente até 40%. Então, isenção individual, e sempre que falece alguém, você tem que dizer qual era o patrimônio daquela pessoa individualmente, na conta corrente, investimentos, etc. Soma isso tudo, vê qual foi o valor do patrimônio, passou de 60 mil, 18% a 40%. Abaixo de 60 mil, tem isenção, não paga imposto, mas vai ter um processo sucessório eventualmente.
E, por último, a dúvida do Joelson. Ele diz que os filhos dele são americanos. E o que mudaria caso eles fossem brasileiros? Vamos lá. A gente tem aqui, como eu expliquei, né? Quem não é residente fiscal nos Estados Unidos tem uma isenção de $60 mil em relação ao patrimônio que é detido, como eu falei, né, US Assets ou ativos tangíveis. Sendo esses dois, você eventualmente vai ter essa tributação caso o patrimônio passe de $60 mil. E aí, quando a pessoa nasce nos Estados Unidos, é uma das condições para ela ser residente fiscal lá nos Estados Unidos pelo resto da vida. Tá? Quando você é um residente fiscal nos Estados Unidos, quem nasce lá é residente fiscal o resto da vida, mesmo sem morar lá. Tá? Então, no caso dos seus filhos, Joelson, o patrimônio deles, até $12 milhões e 60 mil, está isento de imposto de herança. Então, na falta deles, os herdeiros não pagam imposto de herança até $12 milhões e 60 mil. Mas, no seu caso, Joelson, se você vem a faltar, eu imagino que você seja residente fiscal no Brasil. Você não sendo residente fiscal nos Estados Unidos, ou seja, residente fiscal aqui no Brasil, não é porque eles são americanos que a isenção dele aumenta. A isenção dele só aumenta para herdeiros dele. A recepção de patrimônio dele depende do investidor. Então, a gente sempre olha o estate tax na ponta do investidor. Joelson com investimento nos Estados Unidos, caso ele não seja residente fiscal nos Estados Unidos, a isenção do patrimônio do Joelson na falta dele vai ser de $60 mil. Os filhos do Joelson, mesmo sendo americanos, pagam imposto de herança na recepção de patrimônio do que exceder $60 mil do patrimônio do Joelson. Tá? Patrimônios que são US Cyrus Assets. Importante, no caso dos seus filhos, Joelson, eles têm uma isenção maior, então eles não têm a mesma isenção que você, que é residente fiscal no Brasil, que não é residente fiscal nos Estados Unidos. Então, eles têm uma isenção maior de $12 milhões e 60 mil, e a base de imposto deles é maior também. Como ele é residente fiscal nos Estados Unidos, a base de imposto de herança lá é todo patrimônio global. A nossa é só patrimônio US Cyrus, só patrimônio nos Estados Unidos. A dos seus filhos, como eles são americanos, é de todo patrimônio no mundo. Deixa eu ver se temos aqui alguma dúvida. Raquel Maia perguntou se existe diferença entre imposto sobre imóveis e investimentos financeiros. É aquilo, sendo um US Cyrus Assets, na prática, os dois ativos têm a mesma tributação. Quando você fala em imposto de herança, você junta todos os ativos e vê qual é o patrimônio daquela pessoa que é considerado US Cyrus Assets, que é tangível, retira as isenções, né, bonds, etc., deixa ali tudo que é efetivamente exposto à tributação do State Tax lá nos Estados Unidos. Pegou esse valor final, tributação de 18% a 40% do que exceder $60 mil. Pergunta do Saulo. Uma empresa americana com gestão efetiva no ZEU, mas que por questões tributárias tem por sede a Irlanda, por exemplo, estaria sujeita ao State Tax? Nos Estados Unidos, a sede dela sendo na Irlanda, mesmo tendo ali alguma operação nos Estados Unidos, a princípio, eu diria, Saulo, que não tem nos Estados Unidos. A gente precisa ver na Irlanda. Tá? Eventualmente, na Irlanda vai ter alguma tributação sobre heranças, mas nos Estados Unidos, eu diria que não. Se analisar a documentação, fica um pouco mais difícil, mas, em regra geral, eu diria que não tem tributação nos Estados Unidos, precisaria avaliar, de fato, lá na Irlanda, como que é a tratativa. Obrigado pelo envio das dúvidas, pessoal. Em relação ao processo sucessório, antes da gente entrar também nas dúvidas, a gente, quando não tem alguma ferramenta de facilitação sucessória, lembra do tripé que eu falei no início da apresentação? A gente tem um tripé, né? Proteção patrimonial, racionalização tributária e facilitação sucessória. Facilitar a sucessão não é deixar de pagar o imposto de sucessão. Eventualmente, você paga o imposto de sucessão, mas o foco do cliente, eventualmente, é não tirar esse risco, porque ele tem outras vantagens por ter esse risco. Precisa de um planejamento para pensar isso, obviamente. Mas ele quer facilitar a sucessão, não quer depender de uma sequência de ações, uma sequência, um passo a passo, que pode ser um passo a passo grande, para que esse patrimônio passe para os seus herdeiros. A princípio, quando não se tem uma estratégia de facilitação, Wagner, botei um dinheiro lá nos Estados Unidos, abri uma empresa, comprei um imóvel, investi em ação da Apple, da Dell, comprei algum ativo US Cyrus, a gente tem aqui 6 etapas. Tá? Então, um investidor não residente nos Estados Unidos faleceu. Qual é a primeira etapa? Fato gerador, obviamente, falecimento, mas o que desemboca isso é a certidão de óbito. Pela certidão de óbito, a gente consegue abrir todas as frentes. Tá? Primeiro, o inventário no Brasil, e aí o inventário no Brasil é aquela história, a gente não consegue precisar o tempo.
tem inventários que são muito rápidos, tem inventários que demoram bastante, seja via administrativa ou via judicial. A gente vai até tratar um pouco sobre isso, é uma das dúvidas. Mas o inventário no Brasil, ele é uma caixa de surpresa, depende de como esse patrimônio está distribuído, de quem faleceu, o patrimônio dessa pessoa está distribuído, se ele colocou alguma estratégia em algum patrimônio dele. Então, a gente tem isso como uma etapa que é um dos principais gargalos, o inventário no Brasil. Depois desse inventário concluído, a partilha já protocolada, tem-se que fazer uma tradução juramentada. Tradução juramentada não é um processo que demora, em uma semana, 2 no máximo, o tradutor juramentado já consegue traduzir todos os documentos que estão em português para, especificamente falando dos Estados Unidos, para o inglês dos Estados Unidos. Depois abre o inventário lá nos Estados Unidos, e aí o processo de inventário nos Estados Unidos dura em torno aí de 6 meses, botar de 3 a 6 meses, depende muito de qual é o estado e de como está a fila de sucessão, né? A sua família entra numa fila de sucessão, a gente diz aí que em torno de 180 dias, 6 meses mais ou menos, esse processo está finalizado. Depois de transferência dos ativos, então, depois do inventário do Brasil, você consegue ter a réplica do inventário lá nos Estados Unidos também, você precisa acionar o agente de registro da sua empresa, o teu banker para dizer, olha, meu pai faleceu, minha mãe faleceu, minha esposa, enfim, meu marido, agora sou eu o dono, está aqui o documento de partilha no Brasil e também nos Estados Unidos. Enfim, acionar todas as pessoas, as suas contrapartes do patrimônio de quem faleceu, e aí sim acaba o processo sucessório depois de toda a assinatura das documentações de transferência de patrimônio. Então, o processo que ele pode ser muito longo, como também pode ser um pouco mais soft, um pouco menos demorado, a depender se tem algum documento, algum testamento, um trust. A gente vai falar um pouco mais sobre ferramentas para facilitar essa sucessão. E a primeira dúvida da Cláudia é a seguinte: a sucessão pessoa física e pessoa jurídica é igual? Ter outra nacionalidade, além da brasileira, tem algum impacto? Tem que declarar os bens no ZEUA? Bom, são 3 dúvidas aqui que um pouco se relacionam a esse tema. A primeira questão da sucessão pessoa física e jurídica, vamos supor que você tenha uma empresa nos Estados Unidos e tenha também investimentos no nome pessoal. Para fins de sucessão, é uma sucessão do Wagner, por exemplo, considerando esses 2 ativos. Então, não importa se você tem pessoa jurídica, investimento via pessoa jurídica americana ou se você tem investimento direto no nome pessoal. A grande questão de ter via pessoa jurídica é que você consegue concentrar toda a sucessão em um ativo só. Então, por exemplo, você abre uma LLC ou uma C Corporation lá nos Estados Unidos e investe numa carteira de ativos financeiros e ativos imobiliários. E, eventualmente, compra ali carro, enfim, faz ali uma diversificação de portfólio. Caso fosse essa carteira toda no seu nome pessoal, você teria que tratar com várias pessoas diferentes. Então, por exemplo, se você tem investimentos com 5 operadores imobiliários, você tem que falar com 5 operadores diferentes que, eventualmente, têm processos de passagem de patrimônio diferentes. Vai ter que falar também com um banco, vai ter que falar com outras casas de investimento que você, eventualmente, tenha uma diversificação também em bancos e outras corretoras. Então, quando a gente investe via PJ, via pessoa jurídica, geralmente o caminho do processo de sucessão é mais fácil, é mais soft, é mais tranquilo de se fazer. Na pessoa física, a diferença vai ter que abrir vários processos, tá? Vai ter que conduzir com várias pessoas o processo de sucessão. Em termos de nacionalidade, em relação ao processo sucessório, Cláudia, não tem tanta diferença não, tá? A diferença que você vai ter em relação à cidadania é, eventualmente, algum acordo que se tem entre os Estados Unidos e o país de residência para isenção de imposto maior do que $60 mil. E pode ser que tenha algum acordo para imposto. Em termos de processo, é a mesma coisa. Se eu sou residente fiscal no Brasil, se eu sou residente fiscal lá em Portugal, por exemplo, a parte de sucessão segue aquela ordem cronológica que eu comentei. E declarar os bens no ZEUA, como eu falei, a gente tem uma declaração chamada State Tax Return, é o formulário 706. Esse formulário 706, ele mostra ali todo o estate, todo o patrimônio de quem faleceu ao governo americano, dizendo, olha, eu tenho, vamos supor 2 mil, a pessoa que faleceu, né? Tem 2 milhões de dólares, tinha 2 milhões de dólares de patrimônio, tira aqui uma isenção e tem um imposto de X mil dólares. E aí, junto com essa declaração, você não declara os bens, você declara os valores de patrimônio, você manda também o cheque para pagar o imposto. Tá? Em resumo, a gente consegue facilitar um processo sucessório por meio de ferramentas
de facilitação sucessória, eventualmente investindo por meio de uma pessoa jurídica. É possível que você consiga reduzir aqui o state tax, principalmente quando a gente coloca ali uma empresa sediada em países com tributação favorecida, as offshores, e sempre que você tem algum patrimônio nos Estados Unidos, um não residente fiscal nos Estados Unidos tem um patrimônio nos Estados Unidos e ele vem a falecer, os herdeiros têm que ver se tem mais, se o patrimônio, se os US Cyrus Assets excedem $60 mil, se exceder, você envia o State Tax Return para ficar em dia com o fisco norte-americano. Bom, em relação à dúvida do Luiz, imóvel comprado em casal, um dos cônjuges morre, como funciona? Para a fatia, vamos supor que seja a mesma coisa da conta bancária que eu falei do joint tenants. Vamos supor que você tem um imóvel de $200 mil. E aí, considerando aqui essa aquisição, que foi 50% no nome de cada um, $100 mil de cada. Um cônjuge faleceu, quem ficou vivo vai ter que passar por processo de inventário, tradução orçamentária, inventário no exterior, transferência dos ativos. Quando a gente fala em cônjuges, caso os cônjuges sejam casados no regime de comunhão parcial de bens, para o governo americano, é considerado que 50% do patrimônio de quem faleceu já é de quem ficou vivo. Então, a gente consegue algumas reduções de imposto e alguma facilitação dessa sucessão. Tá? Então, a sucessão para um cônjuge ela é um pouco menos trabalhosa, vamos dizer, e menos impactada tributariamente do que uma sucessão para um herdeiro ou para um terceiro que não seja da família. Tá? Segunda dúvida do Leonardo. O processo de transmissão de herança no ZEU é feito via judicial ou administrativa? Geralmente, o Leonardo, é via administrativa. Você conduz todo o processo, você que trata tudo sem necessidade de uma justiça. Você aciona as cortes locais caso tenha alguma discordância de herdeiros. Tá? E aí, quando a gente fala em sucessão nos Estados Unidos, você precisa ter uma discordância aqui no Brasil para depois entrar numa discussão lá nos Estados Unidos de fato. E aí, pessoal, quando a gente tem uma estrutura sem alguma estratégia de facilitação, como na dúvida do Luiz, né? Se você tem um imóvel comprado pelo casal, né, e um cônjuge morre, você tem que percorrer esses passos aqui, resumidamente, inventário no Brasil, tradução juramentária, inventário no exterior, e depois transfere os ativos. A gente tem que contratar diversos profissionais. A gente vai falar um pouco mais na parte de custos, mas são vários profissionais para a gente conseguir colocar essa estrutura, passar essa estrutura de fato para os herdeiros, tá? E aí, deixa eu ver aqui algumas dúvidas que o pessoal está enviando. Dúvida da Cláudia. Uma estrutura MBVA onde existe um único certificado de ações detidos por todos os sócios no joint tenants, pai, mãe e filhos. Na hora de declarar no RPF no Brasil, como ficam as porcentagens de cada um? Cláudia, isso aqui é uma questão que ainda não é 100% solucionada no Brasil, tá? O joint tenants, ele é uma propriedade em conjunto de 100% do patrimônio. Então, a gente ainda tem uma certa dúvida, um certo risco na parte do fisco brasileiro de como declarar isso. Tá? A princípio, a gente tem uma resposta específica para o programa de repatriação, onde a Receita recomendou que é uma pessoa que enviou a dúvida lá para a Receita Federal, que essa pessoa declarasse a fração do patrimônio. Então, nesse caso aqui, pai, mãe e um filho, seria 33% do patrimônio para cada um deles e pagando imposto de repatriação referente a essa fatia. Tá? Então, isso foi específico, programa de repatriação, uma dúvida que uma pessoa respondeu, e a Receita Federal, uma dúvida que uma pessoa enviou para a Receita Federal, e ela respondeu especificamente para o programa de repatriação. Bom, temos aqui 4 dúvidas e um slide na sequência para tratar delas de uma forma mais consolidada, mas a primeira é do Marcelo. Qual o melhor instrumento para a sucessão para investimentos no ZEU via PIC? Quando falam PIC, pessoal, é Private Investment Company. São os offshores, basicamente, ou uma empresa nos Estados Unidos que é focada em investimentos, uma holding patrimonial, tá? Internacional. Na prática é isso. Já vamos falar sobre isso aqui, Marcelo. Na prática depende, tá? Depende do seu objetivo, do seu perfil familiar. A gente vai tratar nos slides da sequência. É uma boa maneira ser o único sócio de uma offshore e colocar meus dependentes como beneficiários dessa empresa? Foi, inclusive, uma dúvida que complementa que a Cláudia nos enviou. É uma opção. Depende primeiro, da sua estratégia de investimento. Qual é a sua estratégia? Dividendos, ganho de capital, híbrida? Você pretende investir só nos Estados Unidos ou não? Pretende ter uma carteira diversificada mundialmente? Os seus herdeiros, eles são casados, são menores de idade? Qual é o regime de casamento, caso sejam casados? Qual é a sua preocupação sucessória?
Então, a gente tem aqui algumas variáveis, a gente vai falar um pouco mais no próximo slide. Considerando o brasileiro com offshore em BVI com filhos como joint tenants, o que é melhor? Testamento ou mini trust? Dúvida do Paulo. Paulo, quando a gente coloca o joint tenants, ele já é uma ferramenta de facilitação sucessória. A gente não mistura um joint tenants com um testamento ou com um mini trust, que são duas outras ferramentas de facilitação sucessória. A gente tem diversas ferramentas. O joint tenants, o testamento ou o mini trust são opções onde uma dessas ferramentas é escolhida para a gente colocar, né, numa estrutura, seja offshore, em BVI, ou em Cayman, Bahamas, Luxemburgo, Malta, Uruguai, como também, eventualmente, nos Estados Unidos. Tá? Temos ferramentas também aplicáveis a empresas americanas, a ativos americanos detidos diretamente. Última dúvida do Luiz: um trust em BVI com conta de investimento no ZEUA, nos Estados Unidos, poderia ser herdado por brasileiro com cidadania americana sem problema nenhum. A grande questão são os impactos tributáveis. Tá? O herdeiro, um cidadão americano, ele tem alguns agravamentos fiscais por deter patrimônios internacionais, principalmente quando são sediados em países com tributação favorecida. Então, receber o patrimônio não seria o problema. A grande questão aqui é esse cidadão americano continuar com esse patrimônio, porque, eventualmente, fiscalmente não vai ser benéfico para ele. E aí, essas dúvidas aqui resumem um pouco do que a gente traz na sequência. A gente tem aqui diversas maneiras de investir nos Estados Unidos e também em outros países, tá? De forma equalizada fiscalmente, com proteção patrimonial e com ferramentas de facilitação sucessória. Diversas possibilidades, tá? Você pode investir direto no nome pessoal. É muito comum que as pessoas comecem por aqui, investindo direto no nome pessoal. Poxa, eu comecei aqui o investimento com 10 mil dólares, vou aumentando, chega a 150 mil, 200 mil dólares, eu começo a pensar numa estruturação, porque a partir daí o imposto de herança vai me machucar, vai machucar meu patrimônio, vai consumir bastante do que eu tenho para, de fato, meus herdeiros receberem. A minha facilitação sucessória já vira ali uma preocupação para mim, eu estou muito diversificada. Então, a gente sempre diz para os nossos clientes, para eles complexificarem a estrutura conforme ela tem a necessidade de ser complexificada. Então, não é porque eu vou ter um ativo lá, 50 mil dólares, que eu já vou trazer uma estrutura hiperpesada, que o custo para manter isso vai ser muito alto. Então, a gente tem aqui diversas estruturas, seja investir via nome pessoal, diretamente, como também via uma estrutura americana, abrir uma LLC ou uma C Corporation e investir em ativos diversos, como também abrir uma empresa offshore, sediada em BVI, essa bandeirinha de BVI, mas pode ser Cayman, Bahamas, Luxemburgo, Uruguai, enfim, diversos países temos aí para investimento nos Estados Unidos com algum benefício fiscal, como também a gente pode ter aqui uma empresa offshore detendo uma empresa americana, que essa empresa americana detém esses ativos, ou eventualmente a empresa americana detém alguns ativos e a empresa offshore detém outros ativos. Depende da estratégia de investimento e também das intenções do futuro do cliente. Tá? Quando a gente fala em ferramentas de facilitação, a gente traz aqui algumas. Tá? Primeiro, o testamento, mais conhecido é o testamento. Inclusive, a gente fez até um artigo recentemente falando sobre o testamento. O testamento ele é muito famoso no Brasil. A gente tem várias pessoas que fazem testamento aqui no Brasil, mas também você pode fazer um testamento nos Estados Unidos ou offshore, né, em BVI Will ou US Will. Então, o testamento é uma ferramenta que é genuína para facilitar a sucessão. É engraçado, às vezes, até trazer que o testamento ele tem um intuito de facilitar, mas ele também pode trazer algumas consequências não positivas para o processo sucessório, principalmente quando a gente desobedece ali a parte de 50% dos herdeiros necessários. Então, todo residente fiscal no Brasil, ele não pode testar, né, dizer que o patrimônio dele via testamento é de outra pessoa, mais do que 50%, porque os primeiros 50% são dos herdeiros necessários, cônjuge, descendentes e ascendentes. Tá? Então, você não pode passar mais de 50% do seu patrimônio via testamento, conforme as regras de sucessão do Brasil. Segunda ferramenta, o trust. Temos várias modalidades de trust. Trust nos Estados Unidos, trust revogável ou irrevogável, trust em BVI, enfim, temos aqui diversos países com diferentes legislações específicas sobre alguma questão do trust, mas o trust é uma ferramenta que é muito utilizada nos Estados Unidos para facilitar a sucessão. Trust nada mais é que um contrato onde as pessoas contratam, dizem ali naquele contrato todas as regras de sucessão. Por exemplo, aqui a gente tem um investidor, tem um cliente que tem um trust que diz o seguinte: na minha falta,
os meus netos, quando se formarem na faculdade, vão receber $60 mil de bonificação. Essa é uma regra do trust. A outra regra é caso esses netos se formem em alguma pós-graduação, recebem mais $20 mil. Então, você lista uma relação de desejos e coloca na mão de um trustee, uma pessoa que é contratada, e você paga por isso, para gerir essa sucessão conforme as regras que você listou. Terceira, cláusula de association. Cláusula de association é basicamente uma cláusula contratual que é colocada em contratos sociais, prevendo algumas regras de sucessão. E aí você coloca ali, por exemplo, o cliente nosso que tinha uma empresa americana e veio a faltar, a sucessão dele foi via cláusula de association, tá? A quarta, não está por ordem de preferência aqui, tá, gente? A gente está trazendo aqui as opções. Então, a quarta opção é o joint tenancy. O joint tenancy é copropriedade, como eu falei, né? Então, para os governos que têm essa ferramenta do joint tenancy, é como se fosse as pessoas que estão ali donas de 100%. Então, vamos supor que você tem, no caso da minha família, tá? Eu, minha esposa e meu filho. Três pessoas em joint tenancy no patrimônio. Se eu faleço, as duas, minha esposa e meu filho, ficam com esse patrimônio. Não é uma sucessão 100% automática, mas eu diria que em torno de 5 a 7 dias isso já está passado para os seus herdeiros. O governo local não sabe que alguém faleceu. Você comunicando entre 5 a 7 dias, os seus herdeiros comunicando ao governo, entre 5 a 7 dias esse patrimônio está passado via essa ferramenta do joint tenancy. E o share trust, como o Paulo falou numa dúvida, o share trust ele é um mini trust. Ele tem uma regra de sucessão. Na minha falta, tanto vai para uma pessoa, tanto vai para outra. Basicamente isso. Não é igual ao trust, a opção 2, que é o trust tradicional, que é uma lista de desejos. O share trust ele só tem um desejo. Na minha falta, tantos por cento, essa empresa vai ser dividida em tantos por cento para cada pessoa. Tá? Fica como único desejo. E aí, para escolher qual é a ferramenta ideal, eventualmente não ter a ferramenta também pode ser uma opção, a depender do investidor. A gente tem aqui uma análise de perfil familiar, de investimento, perfil de investimentos, quais são os desejos de sucessão dessa pessoa, se ela tem desejos específicos ou não, na falta dela, distribui entre os herdeiros, que já são normalmente, né, cônjuges e filhos. Quais são as especificidades dos herdeiros? A gente já teve aqui clientes que evitou colocar o joint tenancy, porque o joint tenancy precisa que o filho, que o herdeiro, que a pessoa que vai ser beneficiada seja sócia. E aí ele evitou isso porque ele tinha um receio do filho separar, porque o filho era casado no regime de comunhão universal de bens. E aí, comunhão universal de bens, teoricamente, o cônjuge poderia ter acesso a esse patrimônio. Então, por conta de uma especificidade do herdeiro, ele não colocou o herdeiro nessa estrutura via joint tenancy, ele adotou uma outra estratégia de sucessão. Complexidade de implementação, eventualmente, por exemplo, conduzir uma implementação de um trust, de um testamento, tem várias nuances que você tem que estudar antes de fato, colocar essa ferramenta de pé. Riscos e limitações no Brasil, eventualmente pode ser, por exemplo, trust irrevogável, gera impacto fiscal no Brasil, de imposto de doação, então a gente tem que pensar nisso também, eventualmente várias pessoas aqui podem não ter esse conhecimento, mas o trust irrevogável, você passa o patrimônio para o trustee, o administrador que você contrata, para ele gerir esse patrimônio conforme a sua lista de desejos, e aí você de fato não tem mais posse, você passou esse patrimônio e não recebe mais, não fica mais como gestor daquilo. Quem gere é o trustee. Para o Brasil, isso é uma doação ter imposto aqui. Então, é uma questão a levar em consideração. E, por último, a perda de controle sobre os bens. Como eu falei nesse exemplo do trust, você deixa de ser o controlador de fato. Quem passa a controlar isso é um terceiro que você contratou, sem ter alguma atuação, sem ter uma possibilidade de ajustar essa ferramenta de facilitação sucessória. Em geral, pessoal, a gente consegue migrar as ferramentas de facilitação sucessória com uma certa facilidade. Então, não é porque você começou a sua estrutura com uma cláusula de association que você não consegue, eventualmente, mudar para um joint tenancy. Não é porque você começou com um joint tenancy que você não consegue mudar para um share trust. E vice-versa. Não é porque eu comecei com um share trust que eu não consigo migrar para um joint tenancy. Então, a gente consegue migrar com uma certa facilidade entre as ferramentas de facilitação sucessória, porque a gente entende também que a vida muda e as pessoas vão ajustando ali a sua carteira de investimentos e também a sua estrutura conforme o seu perfil, a sua atualização de perfil familiar de investimentos e estratégia de investimentos. Bom, falando em custo de sucessão, eu vou deixar, tem algumas dúvidas que a gente está recebendo aqui, pessoal, eu vou deixar mais para o final, para a gente aproveitar um pouco mais essa parte de conteúdo e respeitar aqui os últimos 10 minutos que nós temos. Bom, em referência à sucessão, a gente tem, como eu falei, né, várias etapas de sucessão, quando não temos uma estratégia de facilitação sucessória implementada,
E quando não temos essa estratégia, a gente tem diversos atores, diversos prestadores de serviço que a gente precisa contratar, os herdeiros precisam contratar, para que esse patrimônio seja passado aos herdeiros. Então, advogado no Brasil e nos Estados Unidos, tradutor juramentado, eventualmente uma empresa de appraisal, de valuation desses ativos, caso não tenha cotação de mercado, né? Por exemplo, como as ações têm cotação de mercado, corte no Brasil e nos Estados Unidos, contabilidade para enviar a declaração, o State Tax Return, lá nos Estados Unidos principalmente, aqui no Brasil, eventualmente fazer declaração de espólio, um paralegal para trocar as documentações da empresa, fazer outras demandas eventualmente que você tenha de ativos específicos, gerentes de bancos e corretores. Então, é um grupo de prestadores muito amplo. Quando a gente não tem uma ferramenta de facilitação sucessória, a gente precisa deles para conduzir alguns processos. Tá? E aí a gente tem vários processos a executar. Nessa sucessão que a gente teve nos Estados Unidos, a gente fez todas essas, a gente teve todas essas atividades aqui como mandatórias para o processo de sucessão desse cliente. Então, a gente teve um memorando no Brasil e nos Estados Unidos falando que o processo de sucessão, conforme a ferramenta de sucessão desse cliente, era válido. A gente precisou desse memorando para defender isso nos Estados Unidos. Tradução juramentária da documentação do cliente, atualização dos dados bancários, depois da sucessão feita, a gente teve que acionar todo mundo. Corte no Brasil e nos Estados Unidos, pagar taxas por transferência de patrimônio. State Tax Return, é a declaração que eu comentei, de como se fosse a declaração de espólio, a declaração de espólio do Brasil, mas lá é uma declaração de consolidação de bens, é o formulário 706. Eventualmente, para esse cliente especificamente, a gente precisou fazer um valuation da empresa que ele detinha, precisou contratar um appraiser para ter o valuation, e atualização dos documentos, contratar um paralegal para isso. Então, são diversas atividades e diversos atores que a gente precisa acionar. E aí, respondendo a dúvida do Frank, ele pergunta quais são os custos do processo de inventário. Varia entre 1% a 3%, tá, Frank? Depende de onde a sua empresa está sediada, de quais são os ativos que você detém. Por exemplo, se você tem uma empresa com ativos que não são listados em mercado ativo, bolsa, por exemplo, você precisa de um valuation. Então, para ter um valuation, você tem um custo maior. Tá? Agora, tem gente que só tem ações. As cotações já estão ali naquela data. Então, você não tem trabalho de valuation, porque já tem uma cotação de mercado ativo ali. Então, mas geralmente fica entre 1% a 3% do patrimônio, não menor do que $10 mil. Tá? Porque você precisa de contador, precisa enviar as declarações, etc. Isso fica a partir de $10 mil o custo de processo de sucessão. E a pergunta do Fábio, qual é o custo com advogados? Advogado, ele geralmente cobra fração de patrimônio, são alguns que cobram um valor fixo, mas eu diria que o maior custo desse processo aqui é o com advogado. Nesse cliente que a gente falou, que eu comentei especificamente da sucessão nos Estados Unidos, esse cliente teve em torno de $12 a $13 mil, mais ou menos, de custo total, a esposa dele, né, custo total de transmissão de patrimônio. Desses 10 a 12, eu diria que foram $6 mil, mais ou menos, só com advogado. Tá? Mais os 3.500 de contabilidade do contador e as taxinhas de paralegal. Paralegal é o menos custoso, valuation, etc. Isso tudo compôs em torno de $12 a $13 mil de custo. Só com advogado foi em torno de $6 a $7 mil. Tá? Bom, e aí como que a gente ajuda os nossos clientes? As dúvidas, pessoal, relembrando, logo depois desse bloco a gente vai falar sobre as dúvidas. Fique à vontade para ir mandando aqui no Perguntas e Respostas. Temos aqui a Raquel mandou mais uma dúvida, o Francisco, o Leonardo, o Dário. Fique à vontade aqui para mandar as dúvidas, eu vou responder no final da nossa live. E aí, como que a gente ajuda os nossos investidores? Lembrando, a gente tem 2 unidades de negócios. A unidade de negócios de Tax é subdividida em 2 grupos de atuação. O primeiro grupo de planejamento tributário internacional, onde a gente entende o perfil de investimento do cliente, o que ele pretende. Pretende se aposentar, pretende não acumular capital e usar para emergências, pretende acumular capital para passar para os seus herdeiros, pretende pagar a faculdade dos seus herdeiros, enfim, entende as intenções desse investidor. A gente diz que isso é um processo de diagnóstico, é uma conversa que a gente tem com os investidores para captar, de fato, quais são as intenções, perfil familiar, perfil de investimentos, como que é a estrutura dos seus herdeiros, se eles são maiores ou não, são casados ou não. Eventualmente, o cliente já tem estrutura, ele quer olhar para trás. Poxa, me ajuda aqui a olhar para os últimos 5 anos do meu imposto de renda no Brasil, do meu tax return lá nos Estados Unidos, da minha declaração de capitais brasileiros no exterior.
eventualmente ele pode ser obrigado a enviar, me ajuda a olhar esses últimos 5 anos aqui para saber se eu cometi alguma gafe, se eu preciso ajustar alguma coisa, se eu tenho algum risco que eu não sei poder ter esse patrimônio internacional. Trata isso como um diagnóstico. Depois a gente senta com o cliente para planejar como mitigar esses riscos e quais são as estratégias de mitigação. Então, poxa, em 2020 eu retirei recursos da empresa e não sabia que tinha que pagar imposto. Qual é o meu risco de eu deixar de pagar isso? Se eu pagar esse imposto hoje, quanto seria esse imposto? E aí paga, a gente ajuda todo nesse processo de planejamento de como fazer isso e a gente implementa. Antes da gente implementar, a gente sempre usa uma ferramenta que a gente criou para trazer para o investidor, olha, quanto sobra no seu bolso depois de feito todo esse processo de planejamento, considerando a maneira mais conservadora. E aí ele decide, olha, vou seguir pelo caminho X ou vou seguir pelo caminho Y. A gente sempre traz estratégias, o investidor toma a decisão por qual estratégia ele quer seguir. E aí o que a gente diz para o cliente fazer, a gente implementa. Então, se você senta para conversar comigo, a gente chega ali a um consenso que é melhor ter uma offshore para investir nos Estados Unidos, a gente vai abrir a sua offshore, a gente tem aqui parceiros lá nos Estados Unidos, bancos e corretoras de investimento, para abrir a conta bancária da offshore nos Estados Unidos, a conta de investimento dessa offshore lá nos Estados Unidos, a gente coloca isso tudo de pé. O trabalho do investidor é ceder documentos, assinar os formulários que a gente vai enviar por conta desse planejamento, dessa estratégia que ele escolheu, e a gente coloca a implementação de pé. A gente chama esses projetos de chave na mão, desde entender qual é a demanda, entender quais são os riscos, desde o planejamento até o planejamento, como também a implementação, tudo isso dentro de uma plataforma única, um one-stop shop, tá? Sempre com um tripé, como eu falei, né? Com proteção patrimonial, isolamento de riscos da pessoa física, basicamente, para a pessoa jurídica e vice-versa, dos riscos do investimento para o risco da pessoa física. Racionalizar impostos, ou seja, racionalizar imposto não é sempre deixar de pagar imposto. Eventualmente é pagar pouco imposto durante vários anos, ou não pagar imposto hoje, pagar imposto daqui a 10, 15, 20 anos, quando você for ter usufruto desse capital de fato. Isso é uma estratégia de racionalização fiscal. Por último, planejamento sucessório. Como que você quer que o seu patrimônio seja destinado depois que você vier a faltar e esse patrimônio segue os seus desejos, os seus herdeiros. Depois de ter investido, a gente tem um outro time, inclusive o meu sócio Vitor, que lidera essa unidade de negócios, de gestão fiscal e sucessória. Então, esse serviço aqui foi criado exatamente para apoiar os investidores depois de dar o passo de internacionalização. Os investidores olham para a Tivoli como ponto único de contato para tudo que é de fora do Brasil. Então, como que eu declaro esse patrimônio fora? Minha conta bancária lá na Inglaterra, minha conta bancária nos Estados Unidos no nome pessoal, como que eu declaro a minha offshore, como que eu declaro a minha empresa americana, como que eu declaro a minha offshore que detém a empresa americana. Enfim, a gente traz aqui um time de especialistas tributários para, de fato, dar diversas soluções para os nossos investidores e resolver a vida deles em burocracias. Eu sempre brinco que o investidor ele tá colocando capital para multiplicar patrimônio e deixa essa parte burocrática com a gente. A gente pede lá os extratos bancários, extratos de investimento, faz todas as consolidações, emite as atas de aporte de capital, emite os contratos de empréstimo, aconselha os investidores nas retiradas de recursos. É comum que os investidores, antes de fazer alguma operação, liguem para mim, para o Vitor, falem, poxa, estou pensando aqui em vender uma ação minha, como que eu faço aqui para racionalizar a carga tributária? Então, de fato, esse serviço aqui é toda a parte recorrente. É um serviço com uma vigência de 12 meses, onde a gente está aqui no dia a dia com os investidores, tanto via WhatsApp, telefone, presencialmente, como também via o nosso portal do cliente. Todo investidor nosso, todo cliente da Tivoli International Tax tem acesso a um portal onde ele consegue ter todas as informações da estrutura dele lá nos Estados Unidos. Tá? Então, a ideia é, de fato, que ele tenha tudo aqui que ele precisa da estrutura dele sem a necessidade de falar com a gente. É como se fosse um internet banking. E aí, trazendo as dúvidas aqui, pessoal. Obrigado novamente por ter enviado. Começando pela Raquel. Como funciona o imposto de sucessão se você for residente fiscal no Brasil e no ZEUA simultaneamente? Tá? Então, a gente tem aqui duas bases, dois fiscos olhando para isso. Tá? Residente fiscal em dois países, a gente sempre, fazendo até um disclaimer, a gente sempre traz isso aqui como um certo cuidado. Por quê? Os países onde você é residente fiscal vão querer que você pague imposto nesse país. Tá? Então, é sempre importante ter ali um ponto, alguma atenção para não cair
exceto se for extremamente necessário, não cair nessa situação de ser residente fiscal, por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos, ou nos Estados Unidos em outro lugar, ou no Brasil em outro lugar. Porque, eventualmente, você vai ter mais custo e mais dúvidas em diversas questões tributárias e sucessórias. Eu diria que aqui, como você é residente fiscal nos dois países, Raquel, você consegue dividir esse processo do que é americano via Estados Unidos do que é Brasil via Brasil. Na prática, os governos eles respeitam a sucessão do outro país. Como eu falei, você vai estar com dois países olhando para o seu patrimônio. Então, a princípio, eu seguiria em paralelo com os dois, para os patrimônios que são nos países. E em termos de imposto de herança, eventualmente vai pagar duas vezes. Tá? No Brasil, a gente não tem patrimônio, não tem imposto de herança sobre patrimônio internacional, mas, eventualmente, conforme eu falei, né, o STF deu 1 ano para a Câmara dos Deputados e para o Senado legislar sobre. Vamos supor que daqui a 1 ano a gente tem imposto de herança sobre patrimônio internacional, um imposto que é estadual. Se tiver imposto no Brasil, vamos supor que seja de até 8% também, aí depende de estado para estado, qual é a alíquota, o limite é de 8%, mas cada estado tem a sua legislação própria, determina qual é a tributação própria. Você pode eventualmente ter que pagar imposto no Brasil e lá fora, que você é residente fiscal no Brasil e também nos Estados Unidos. Tá? Aqui é um perigo de se ter duas residências fiscais. Tá? Leonardo perguntou o seguinte: interesse em partnerships americanos são sujeitos a state tax da mesma forma que ações em US Corporation? Quando fala interesse, é participação, tá? É interest. Lá nos Estados Unidos, você trata a participação em empresas como interest. Então, interesse, uma cota de uma partnership, ela tem uma diferente interpretação a depender do advogado que você conversa, tá? Temos duas correntes de defesa. Uma corrente defende que partnership é um ativo intangível, diferente da US Corporation. A US Corporation já considera que é um ativo tangível. Ativo intangível, regra geral, não tem imposto nos Estados Unidos. Então, tem alguns advogados que defendem que as partnerships... O que é partnership? É uma LLC, uma Limited Liability Company, com 2 ou mais sócios. Eles defendem que as partnerships não têm imposto de herança porque não são ativos tangíveis. Os advogados mais conservadores, inclusive a Ativory tem esse mesmo entendimento. A gente entende que partnership ele é equiparado a uma US Corporation, o que muda é só o modelo fiscal e, eventualmente, alguma documentação societária. Então, a gente trata a partnership como um ativo tangível para fins de tributação nos Estados Unidos e recomendamos, inclusive aconselhamos que seja considerado no cálculo do state tax. Tá? Mas, respondendo a sua dúvida, na regra de state tax, ele fala que depende. Na verdade, ele fala que é possível. Tá? Ele não fala que tem, mas também não fala que não tem. Ele bota possível. Bom, dúvida do Lincoln. No case em que a cliente pagou $13 mil de imposto, qual era o patrimônio dela? $13 mil, eu preciso pegar a tabela de 18% a 40%, mas já diria que é maior do que $60 mil. Então, excedeu $60 mil, tem uma tabela de imposto de herança, como eu falei, que vai de 18% a 40%, e aí ela vai subindo de 2% em 2% mais ou menos, por faixas aí de $10 a 20 mil cada faixa, e aí teria que jogar na nossa calculadora aqui para te dizer qual seria o patrimônio dela. Mas eu diria que chegaria entre 80 a 100 mil dólares, tá? Daria mais ou menos esses $13 mil aí de imposto, Lincoln. Bom, a última dúvida aqui do Bruno. Parabéns pelo evento. Obrigado, Bruno, pelo elogio. Fico muito feliz aqui que vocês estejam gostando desse conteúdo. E a dúvida dele é: como vocês trabalham o ITCMD e o Joint Tenancy? Fazem o regulamento na instituição ou na consolidação? Como tem sido o entendimento da Receita estadual? A gente não tem legislação sobre o Joint Tenancy no Brasil. Importante relembrando, o Joint Tenancy, para os governos que possuem o Joint Tenancy, tá? Quais são os governos que têm o Joint Tenancy? Geralmente os países que adotam o sistema jurídico do Common Law. O que é o Common Law? O sistema jurídico baseado em jurisprudências. A gente, no Brasil, adota o regime jurídico do Civil Law. Nosso regime jurídico ele é baseado, o sistema jurídico brasileiro é baseado em regulamentos e leis. Teoricamente, se não tem regulamento, ou se não está previsto em regulamento, ou em alguma lei que é proibido, você pode fazer. Mas tem que ter lei e regulamento no Civil Law. No Common Law, é caso a caso, tá? É jurisprudência. Então, tem lei, tem regulamento, só que é por jurisprudência. Então, o Joint Tenancy geralmente é de países que têm o regime jurídico do Common Law. E nesses regimes, o Joint Tenancy é como um patrimônio, um bolo, onde todo mundo que está nessa cláusula
é dono de 100%. Para o Brasil, a gente não tem legislação que diga, olha, quando você tem joint tenancy, faz isso, ou não faz isso. Tá? Então, a gente tem uma certa dúvida em relação a esse tema. Em relação às receitas estaduais, a gente não tem conhecimento, pelo menos no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, onde a gente tem mais atuação e mais clientes, de alguma interpretação relacionada a esse tema. Tá? O joint tenancy é uma questão que pode ser sensível a depender do investidor, mas, a princípio, a gente trata aqui de alguns elementos para dar uma roupagem ao joint tenancy para não ter o TCMD. Tá? Roupagem legal. Tá? Lembrando, no Brasil, a gente só declara patrimônios que a gente investiu ou recebeu por herança ou recebeu por doação. Quando a gente coloca várias pessoas em joint tenancy, a gente tem uma dúvida em relação ao governo brasileiro, se a gente precisa declarar fração desse patrimônio e refletir isso em doação, imposto de doação, ou se eu posso colocar tudo em uma pessoa, considerando que ela colocou todo esse patrimônio. Tá? Aqui é realmente uma gestão de risco de investidor para investidor, volume de patrimônio, depende de caso a caso. Não temos aqui uma interpretação, entendimento para de fato dizer, olha, tem imposto ou não tem imposto. E aí, lembrando, pessoal, ITCMD foi criado pelo artigo 155 da Constituição Federal de 88. Lá no artigo 155 ele diz, cria o ITCMD, dá poder a cada um dos estados para legislar sobre o tema, sobre o ITCMD, e fala que, para ter tributação sobre patrimônio internacional, precisa de uma lei complementar. Tributação de heranças sobre patrimônio internacional precisa ter uma lei complementar que legisle sobre o tema. Sobre heranças, se você doa um patrimônio fora do Brasil, independente de se é no Brasil ou fora, o artigo 55 não está pedindo lei complementar para doação. Logo, você tem imposto de doação para o patrimônio brasileiro e também para o patrimônio internacional. Então, tinha uma falsa crença de várias pessoas que achavam que essa isenção, que hoje ainda é uma isenção, né, essa exigência da Constituição Federal de ter uma lei complementar, era para o imposto geral, mas não, é só para o imposto de herança. O imposto de doação, ele tem, sim, tributação quando você faz uma doação de patrimônio internacional. Abel, esse material será disponibilizado aos participantes. A gente vai disponibilizar um link para assistir essa apresentação e enviaremos também aqui para todas as pessoas que assistiram. Bom, gente, é isso. As outras perguntas já foram respondidas. Eu queria agradecer cada um de vocês. Foi um prazer aqui conversar um pouquinho sobre essa parte de sucessão, uma questão que está sendo muito debatida e trazida aqui em diversos planejamentos patrimoniais, principalmente por conta da pandemia. Infelizmente, levou muita gente que a gente gostava, mas a parte sucessória é importante você ter uma atenção mesmo, porque isso pode ser um problema para diversas pessoas, diversos sucessores seus aqui no Brasil ou no exterior. Tá? Obrigado, gente. Um abraço. Espero que tenham gostado. Nossos canais, do LinkedIn, do YouTube, fiquem à vontade para acessar. A gente tem muito conteúdo aí. A gente publica conteúdos no nosso blog mensalmente. A gente publica conteúdos. Tudo que sai no blog sai também no LinkedIn e também algumas outras matérias que a gente vem produzindo. Fiquem à vontade de estar aqui e para disposição para conduzir algum próximo passo com vocês. Um abraço. Tchau, tchau.